Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Projeto Gemini, ou Gemini, como você quiser chamar. O filme estreia nessa quinta-feira, dia 10, e é o novo filme do Will Smith. E além disso, esse filme também ele tá sendo bastante divulgado por causa da nova tecnologia, né, que é o 3D Plus. A gente vai falar sobre ela e se ela realmente ajudou nesse filme aqui. Então, olha, pra não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão pra vocês. Tem vídeo de análise de trailer, análise de filme, série, teoria, final explicado e muito mais. No filme a gente conhece a história de Henry, que é um atirador de elite da DIA, que é tipo uma vertente de segurança do governo dos Estados Unidos. Só que ele passa a ser perseguido por uma versão mais nova sua que quer tentar matar ele. Então a gente acompanha ele tentando sobreviver a isso e descobrir todo o mistério que é envolto desse projeto Gemini. Esse filme é aquele tipo de filme que eu gosto de chamar que é filme bajulação, que é basicamente enaltecer um único ator ali, no caso é o Will Smith. Não me entendam mal, eu amo ele, mas eu não tenho concordado muito com as escolhas de projeto que ele tem entrado, como Esquadrão Suicida, Bright da Netflix, e com certeza o Projeto Gemini é um desses trabalhos do currículo dele que eu não gostei muito. E sendo bem sincera, pela própria história, porque não é uma história muito inovadora, é algo que, por exemplo, a novela da Globo, Clone, contou lá nos anos 2000, e o roteiro também parece que foi escrito por alguém que parou no tempo. Os diálogos são muito simples, o filme peca em se explicar demais. Em vários momentos a gente vê algumas situações que elas são trabalhadas e elas chamam muita atenção, você sabe que aquilo vai ser algo que vai ser usado lá na frente. Então, por exemplo, em certo momento a gente descobre que ele tem alergia à abelha. Aí tem toda uma cena para explicar que ele tem alergia à abelha e a gente sabe que isso vai ser usado contra ele lá na frente em algum momento. Então, meio que perde o elemento surpresa da gente entender o que tá acontecendo ali. Então, basicamente, quando as coisas acontecem, você não fica tão surpreso assim. E a única coisa que eles tinham que explicar, como a origem do Henry, eles não explicam. Seria muito melhor se mostrassem uns 15 minutinhos ali do filme, na época que ele tava no exército, como que era isso, até pra gente ter um comparativo dele com esse clone, porque a gente vê que ele é um Will Smith que não é tão amadurecido, ele faz questão de frisar isso, né, porque ele é mais velho, ele tem mais experiência, e o filme se utiliza na primeira cena pra mostrar o quão foda ele é, porque ele acertou o tiro em uma pessoa enquanto tava no trem-bala. E outra coisa que é bastante óbvia e eu achei bastante preguiçosa é o conflito interno do Henry, que ele tem toda essa questão sobre se olhar no espelho, não conseguir mais se olhar no espelho por causa das coisas que a carreira dele fez com que ele fizesse, ou coisas que ele deixou de fazer. Então o filme em vários momentos é trabalhado com espelhos. Tem um momento de uma cena de perseguição de moto, e aí tem um close muito grande no espelho da moto, ou quando ele tá vendo o próprio clone, que é como se olhar no espelho, a gente tem uma escada e ele vê o clone através do espelho. Inclusive, isso é uma outra bobeira, né? Em vários momentos em que eles têm colisões, seja porque eles estão lutando, um tá tentando matar o outro, etc., eles não percebem que um é igual ao outro. A única coisa que começa a discorrer sobre essa história toda é quando o clone deixa o boné com a logo e o nome do projeto secreto do governo. Você entende? É essa obviedade, né, que o filme trabalha. Quando tem que fazer algum mistério sobre quem é aquele personagem, aí ele deixa um objeto que tem o nome do projeto secreto. Então, realmente, assim, é uma coisa que tá tudo ali na sua cara. O filme, ele não traz nenhuma satisfação e você vê, em alguns momentos você até ri de nervoso. E óbvio que a partir disso tudo, né, a explicação do vilão pra fazer o que ele tava fazendo é uma coisa, assim, não muito aceitável. E sobre a tecnologia, como eu falei, é uma parte grande, né, da divulgação do filme, sobre esse 3D Plus. Pra eu falar um pouco disso e alguns incômodos que me causaram na tecnologia, eu vou explicar um pouco como que ela funciona e como que o cinema é feito. Essa tecnologia, ela vem em 60 quadros por segundo. Então, quando você tem 60 quadros por segundo, é como se você tivesse 60 fotos naquele segundo. Então, você vai ter uma foto mais detalhada. E, geralmente, os filmes que vão pro cinema, eles são feitos em 24 quadros por segundo. Quando a gente mexe, por exemplo, a mão, você vai ver tipo um certo blur não muito nítido. Então, quanto mais imagens, quanto mais quadros você tiver por segundo, mais nítida é essa imagem. Então, 120 quadros por segundo e por aí vai. Outros filmes já mostraram isso, como por exemplo o Hobbit, mas se eu não me engano o Hobbit era menos do que 60 quadros por segundo. E uma outra obra, né, que usa geralmente 60 quadros por segundo são os jogos de videogame. Hoje em dia a gente tem um detalhamento maior, né, dentro da digitalização, elas são trabalhadas em 60 quadros por segundo. E eu tô falando de videogame
videogame, porque em vários momentos parece que a gente tá assistindo um jogo de videogame, um CGI do videogame, principalmente porque a gente tem alguns aspectos digitalizados, principalmente para trazer o Will Smith mais novo. E ainda sobre essa questão dos 60 quadros por segundo, teve um aspecto que me incomodou bastante, que foi com relação às cenas de ação. Quando a gente tem cenas de ação, principalmente num filme como esse, a gente tem muito movimento. E geralmente as câmeras, elas têm uma certa distorção quando elas têm um movimento muito brusco. Se você fizer um movimento muito rápido e você der um slow quando tá fazendo esse movimento, você vai ver que algumas linhas elas causam uma distorção diagonal. Então quando a gente tem um filme que tem muito movimento e tem esse detalhamento, a gente consegue ver com mais nitidez essa distorção. Então em vários momentos em que eu tava assistindo esse filme, eu conseguia ver essa distorção da filmagem, que é comum das câmeras, não é porque é uma câmera ruim ou coisa assim, é natural. Então eu conseguia ver melhor isso daí. Então em algumas cenas que eram para ser lindas, maravilhosas, porque elas eram gravadas, por exemplo, em Cartagena, acabavam se tornando cenas muito clean por ter muito detalhe, então ela não me passava um aspecto tão natural, mesmo nessas filmagens externas, que nem era em Budapeste. O diretor desse filme, que é o Ang Lee, ele é um diretor que fez o Brokeback Mountain, por exemplo, e eu gosto muito desse filme. Ele trabalha muito com imagens bonitas do lugar. Então, por exemplo, em Projeto Gemini, a gente tem imagens tanto de Cartagena como também de Budapeste. Tem uma coloração um pouco mais saturada, as cenas geralmente são de dia, então a gente sempre vê lugares vivos, cheios de energia, cheios de alegria e tudo mais. Então, até mesmo esse aspecto, por ser de dia, acaba atrapalhando um pouco, porque você não consegue esconder essas imperfeições que talvez numa cena noturna você conseguiria. E sem falar também que, justamente por a gente ter cenas externas com essa alta nitidez aí da imagem, em momentos que a gente tá em cidade cenográfica, fica muito nítido, a gente consegue perceber que aquilo é um cenário, inclusive nas cenas de noite. E lógico, junto a isso a gente tem um Will Smith mais novo, que é trabalhado, então é lógico que tem um trabalho de de digitalização para tornar, né, um aspecto mais novo dele. Mas, gente, Hollywood tem um problema sério com retirar bigode. Vocês lembram daquele caso lá do Henry Cavill, que teve que continuar com o bigode porque ele tava gravando Missão Impossível, e aí quando ele era o Superman dava pra ver que o bigode foi tirado, digitalizado, principalmente que era a primeira cena do filme. Então, aqui acontece a mesma coisa, a gente consegue ver o bigode do Will Smith que foi retirado digitalmente. Em certo momento do filme parece que, tipo, contrataram outra pessoa para fazer o negócio e não ficou legal, não deu uma continuidade do trabalho que estava sendo feito. E aí quando a gente junta esse trabalho de pós, da digitalização, mais esses 60 quadros por segundo, realmente uma imagem real fica bem próximo do que seria um jogo, e eu acho que essa não é a ideia. O jogo tinha que ser mais próximo do real. Infelizmente, o Projeto Gemini não é um filme legal. É óbvio que quando a gente tem o Will Smith no meio, a gente fica empolgado. O próprio trabalho recente dele em Aladdin deu um up, né, pro filme. Eu acho que ele se destaca muito, então quando tem o nome dele envolvido, a gente obviamente vai querer acompanhar. O filme acaba também se aproveitando disso, né, tipo Will Smith, nosso protagonista, mas eu acho que até isso me incomoda aqui nesse filme, porque é realmente, que nem eu falei no início do vídeo, é um filme de bajulação, em que o Will Smith luta contra o próprio Will Smith, e aí tem um outro Will Smith que tem outro Will Smith, e o filme é cheio de Will Smith. Ele é um filme muito caro por causa dessa nova tecnologia, que é uma tecnologia que não foi bem utilizada. Eu acho que quando a gente traz essas novas tecnologias para os filmes, elas têm que vir como um up e não como algo que atrapalhe. Por exemplo, o Planeta dos Macacos foi um filme que veio com uma nova tecnologia, que é o motion capture, e a gente conseguiu fazer humanos virarem animais com uma perfeição muito precisa. Eu realmente não recomendo esse filme, eu não gostei, e cada vez que eu fui pensando mais sobre ele, eu fui gostando menos ainda. Mas deixa aí nos comentários o que você tá esperando pra esse filme, e se você já assistiu, o que você achou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!